Irmãos amados, é um privilégio, uma honra poder partilhar com vocês nesta noite a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a escritura no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías 44, por gentileza. Nós vamos ler os versos 3 a 5. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando na cidade de Salvador, na Bahia. E naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. E ao término do culto, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou: o senhor crê no que prega? E eu disse para ela: eu creio firmemente no que prego. Ela, um tanto quanto incrédula, retrucou: mas o senhor acha que ainda hoje Deus pode trazer um avivamento? Impactando uma família, impactando uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu disse para ela: eu creio firmemente nisso. Ela, ainda um tanto quanto cética, me perguntou: mas o senhor pode me dar alguma evidência disso? Eu disse: posso. E eu citei para aquela repórter 2 exemplos. O primeiro deles acontecido na Inglaterra, no século XVIII. Naquela época, na Inglaterra, a igreja evangélica estava absolutamente esvaziada. Poucos pregadores acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Os filósofos da época chegavam a dizer que dentro de alguns anos a igreja evangélica da Inglaterra estaria falida, banida, acabada. Parecia que o cenário era de fato um vale de ossos secos. Ninguém acreditava que a igreja pudesse se reerguer naquele tempo na Inglaterra. A imoralidade campeava em toda a nação. Em Londres, de cada 6 casas, uma era um prostíbulo. Mas quando a igreja parecia como um deserto, como um vale de ossos secos, Deus começou a levantar alguns moços na Inglaterra para orar. E formaram o que se chama de Clube Santo. E foi numa noite de vigília, de 31 de dezembro de 1739, que às 3 horas da madrugada, o Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre aquela reunião de oração. Aqueles moços ficaram cheios do Espírito Santo. E eles se levantaram a partir daquela madrugada, na força e na unção do Espírito de Deus, e revolucionaram a Inglaterra. As igrejas começaram a se encher de gente faminta de Deus. Nas ruas e praças, as pessoas se acotovelavam para ouvir a palavra de Deus. Dentro de alguns anos, este avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas, milhares
dezenas de milhares de pessoas foram salvas. E os estudiosos afirmam que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia. Talvez alguns de vocês acompanharam. No finalzinho do século passado. Eu acho que todos, se não a maioria, ouviu falar que a Romênia viveu debaixo de um regime cruel, de um ditador carrasco e sanguinário por vários anos, chamado Ceausescu. Esse homem impôs um regime de medo, de truculência, um homem bárbaro, um homem assassino, um homem que impôs uma mão de ferro contra aquele povo esmagado pela sua ditadura implacável. Moças e adolescentes eram empregadas em programas de prostituição do próprio governo, sem que seus pais ou essas próprias moças pudessem reagir. Pessoas eram assassinadas em longas filas para comprar um litro de leite. Ao reclamar de qualquer coisa, podia ser morta pela polícia secreta de Ceausescu. O que muitos talvez não saibam, é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns de vocês não se lembrem, é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear essa revolução. Tudo aconteceu no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia secreta de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic na cidade de Timișoara para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros se reuniram ao redor da casa, formando um cordão de isolamento. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. Um jovem batista comprou várias velas na boca da noite e as acendeu, distribuindo entre os crentes. A polícia chegou, atirando de forma impiedosa naqueles crentes, com as suas metralhadoras. Deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Enquanto ele estava gemendo no seu leito, alguém se aproximou dele e perguntou: "Você está arrependido?" Ele disse: "Não. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela." Naquela mesma noite, uma jovem pentecostal saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timișoara: "Deus existe! Deus existe! Deus existe! Liberdade! Liberdade! Liberdade!" Esse clamor encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, cerca de 100.000 pessoas estavam na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, clamando a plenos pulmões: "Deus existe! Deus existe! Deus existe! Liberdade! Liberdade! Liberdade!" Naquela noite de Natal, Ceausescu caiu. A Romênia ficou livre e o evangelho prospera naquela nação. Eu quero lhes dizer nesta noite que eu creio firmemente que Deus pode trazer sobre nós esta poderosa visitação do Espírito Santo, este poderoso derramamento do Espírito Santo. Deus pode dar-nos um avivamento. O texto que nós acabamos de ler nos aponta para esta convicção. Com a sua Bíblia aberta, por favor, no texto. Vamos examinar algumas verdades aí. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Não é promessa de homens. Não é promessa de um concílio. Não é promessa de uma igreja. Não é promessa de uma denominação. Não é uma decisão feita na terra. Não é uma decisão criada no laboratório da vontade humana. O avivamento é promessa do Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre o que diz, que promete e realiza o que promete, que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazer.
Veja comigo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Poderoso que vela pela sua palavra em a cumprir. Esse é um fato extraordinário, irmãos. Ninguém pode deter a mão de Deus. Quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus faz, ninguém pode impedi-lo de fazê-lo. Eu fico olhando, por exemplo, para a história da igreja. O Sinédrio tentou impedir o avanço da igreja, prendendo os apóstolos, açoitando-os, intimidando-os, matando alguns deles. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos tentaram intimidar a igreja, queimaram crentes vivos, jogaram tantos outros nas arenas, para os cães morderem, para os leões estraçalharem, para os touros pisotearem. Mas quanto mais sangue de crentes era derramado, mais a igreja crescia. A obra de Deus é indestrutível. Ninguém pode parar os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. No ano de 1553, assumiu na Inglaterra o governo Maria Tudor, depois da morte precoce de Eduardo VI, que morreu aos 16 anos de idade, deixando a coroa nas mãos da sua irmã. E Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária, perseguiu de forma crudelíssima a Igreja de Deus. A primeira coisa que ela fez foi levar para a estaca e queimar vivos os 3 maiores líderes da igreja evangélica da Inglaterra: Cranmer, Ridley e Latimer, passando tantos outros ao fio da espada, promovendo um banho de sangue na Inglaterra, querendo banir da Inglaterra a igreja cristã. Por providência divina, muitos daqueles crentes fugiram da Inglaterra para poupar a sua vida e foram para Genebra, foram para a Alemanha, foram para a Holanda, foram para as nações onde a reforma já estava estabelecida. Quis a providência divina que esta mulher morresse cedo. 5 anos depois, 1558, Maria Tudor morre. A sua irmã Elizabeth, ou Isabel, assume o governo da Inglaterra. Num governo longo de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth foi determinar a volta dos foragidos. E quando eles voltaram para a Inglaterra, eles, depois de ter contato com a reforma no continente, voltaram fazendo algumas exigências. Queremos na Inglaterra uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura. E começa na Inglaterra um dos maiores movimentos de reforma e reavivamento da história da igreja, o movimento dos puritanos. E aí eu fico pensando que Maria Tudor não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Porque, na verdade, pensando destruir a igreja, ela promoveu a igreja. Porque a obra de Deus é indestrutível. É Ele quem prometeu que vai derramar do seu Espírito, e quando Ele derrama do seu Espírito, a igreja vai avançar, mesmo debaixo de perseguição e lutas. Mas notem outra coisa, esta promessa não é apenas uma promessa segura, esta promessa também é uma promessa abundante. Veja o verso 3 outra vez. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês que o profeta está usando 2 figuras para ilustrar o que significa o derramamento do Espírito. Ele está falando de derramamento e de torrentes. As 2 coisas falam de algo grande, abundante, caudaloso, profuso, extraordinário. Deus não dá o seu Espírito por medida, nem algo pequeno, limitado, miúdo, escasso. O que Deus está prometendo é um derramamento do seu Espírito. É algo extraordinário, é algo grandioso. Deixa eu lhes compartilhar. Penso eu que o maior problema nosso
é de limitar a ação de Deus à nossa experiência. Nós julgamos que tudo quanto Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós, é aquilo que nós já experimentamos. Nós apequenamos e limitamos a ação divina pela nossa experiência. Isso é um erro. Eu vou ilustrar. Para mim, a oração mais audaciosa da Bíblia está em Efésios 3,19. Aliás, o ponto culminante da teologia de Paulo está contido nas suas orações. E Paulo faz a seguinte petição para Deus: para que sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Agora você pergunte, quem é Deus? Qual é o tamanho de Deus? E você vai ver na Bíblia que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é transcendente, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Aí você pergunta, mas qual é o tamanho do universo que Deus criou? E até hoje, nenhum cientista, nenhum astrônomo ousa definir com exatidão qual é o tamanho do universo. Mas hoje já se sabe que existem mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias e em todos os desertos do nosso planeta. Hoje já se sabe que o diâmetro do nosso universo ultrapassa 10 bilhões de anos-luz. A luz percorre uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Se você conseguisse entrar numa aeronave espacial e conseguisse voar à velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois o seu Deus é maior do que esse universo. E agora Paulo está orando para que você e eu, vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando na sua teologia, ele escreve o verso 20 em seguida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que Paulo está dizendo é que Deus pode trazer sobre nós e a nós algo tão grande, tão extraordinário, tão sublime, que nós jamais poderemos avaliar e imaginar. É um derramamento do seu Espírito. Deixa eu ilustrar isso outra vez. No século XIX, uma família muito pobre morava nos Estados Unidos. Uma família grande, com 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo, trabalhava na lavoura. Até que o chefe dessa família morre, deixando a mulher viúva, pobre, com 7 filhos pequenos para criar e grávida do 8º filho. Quando nasce o 8º filho, não é o 8º, é o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas diziam para ela, a senhora não tem condições de criar esses filhos. E ela não abriu mão dos seus filhos. Com 39 anos de idade, ela já estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na lavoura, de madrugada ao romper das estrelas, para cuidar dos seus filhos. Até o dia que o 5º filho disse para ela, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. Saiu da roça, foi para Boston, em Massachusetts. Arranjou um emprego numa sapataria. Num determinado dia, o senhor Edward Kimball, professor de escola dominical daquele adolescente, foi à sapataria e lá nos corredores da sapataria o levou a Cristo. E esse moço um dia está numa igreja. E o pregador disse assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Certa feita ele pregava em Chicago e 2 senhoras metodistas o abordaram na porta da igreja dizendo assim, nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou, mas por que vocês estão orando por mim? Para que Deus o capacite e o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York
na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com grande poder sobre ele. Ele saiu correndo no meio da rua, entrou na casa de um amigo, fechou a porta do quarto, ajoelhou-se, e ele diz que naquele momento, como que ondas elétricas entravam pelo seu corpo, e ele sentiu uma inundação do gozo de Deus na sua alma, e ele diz que houve um momento em que ele disse: meu Deus, basta, eu não aguento mais, Senhor. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a sua vida foi a mesma, nem nunca mais a história da América foi a mesma. Eu estou falando de Dwight Lima Moody, o maior avivalista de todos os tempos, um homem que levou a Cristo cerca de 500.000 pessoas. Deus pode fazer isso. Deus pode trazer sobre nós abundantemente do seu Espírito. É promessa de Deus, segura e abundante. Mas em segundo lugar, irmãos, esse texto nos mostra outra verdade. O avivamento não é apenas promessa de Deus. Veja o verso 3 outra vez. O avivamento é necessidade da igreja. Notem que há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Existe o azeite, existe o óleo, existe o vento, existe o hálito, existe a pomba, existe o fogo. São símbolos do Espírito Santo. Mas o símbolo que é escolhido nesse texto é a água. Derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Por que que o Espírito Santo se auto-apresenta como água? Para nos ensinar duas verdades. Primeiro, não há vida sem água. A água é absolutamente necessária para haver vida. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter os templos mais modernos, você pode ter a tecnologia mais sofisticada, você pode ter os crentes mais eruditos, você pode ter os pregadores mais eloquentes, você pode ter a igreja mais influente na sociedade. Sem o Espírito Santo, a igreja está morta. Não tem vida sem o Espírito Santo. Precisamos concordar com Charles Haddon Spurgeon que seria mais fácil você acreditar que um leão se tornaria um vegetariano do que você acreditar que uma alma sequer seja convertida sem o ministério do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção. Nós dependemos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. A igreja carece do Espírito Santo de Deus. É uma necessidade. Mas veja comigo, em segundo lugar, que a água não é necessária apenas para dar vida. Em segundo lugar, a água é necessária. A água é necessária também para purificar. A água é necessária para purificar. E eu faço uma pergunta para você. Por que que nós ainda não recebemos um avivamento? Será que os céus estão fechados? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que Deus está insensível? Será que esta bênção foi apenas para outros povos em outras épocas? O que que impede a chegada dessas chuvas, dessas torrentes? E nós não temos outra explicação, a não ser admitir que a única coisa que impede a chegada dessas torrentes do céu é o pecado. Nós somos os únicos responsáveis pelo retardamento do avivamento. Quando Earl Stiggins esteve no Brasil, há alguns anos, ele que experimentou um grande avivamento na África do Sul, em 1966, nós fizemos uma pergunta para ele: o que é avivamento? E a resposta dele foi curta e objetiva: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Todo vale tem que ser aterrado, todo monte tem que ser nivelado,
Todo o caminho torto tem que ser endireitado. Todo o caminho escabroso, fora do lugar, tem que ser aplainado. Então toda a terra ou toda a carne verá a salvação de Deus. Enquanto nós não colocarmos a nossa vida certa com Deus, o avivamento não chega. Quando Elias orou pelas torrentes do céu, lá no Monte Carmelo, a primeira coisa que ele fez foi eliminar Baal. Não adianta tirar Baal do lugar e colocar em outro lugar. Não adianta batizar Baal por outro nome. Não adianta colocar roupagem nova em Baal. Baal tem que ser eliminado. Porque ele se interpõe entre as chuvas de Deus e a terra ressequida. Amados irmãos, o grande problema hoje é que nós, povo evangélico, povo de Deus, tantas vezes estamos vivendo um estilo de vida muito parecido com aqueles que não conhecem a Deus. Estamos diminuindo cada dia mais as diferenças. Falamos as mesmas coisas. Vemos as mesmas coisas. Ouvimos as mesmas coisas. Praticamos as mesmas coisas. Não há sede de santidade. Não há choro pelo pecado. Não há quebrantamento verdadeiro. Não há arrependimento sincero. Há pecado no meio do arraial de Deus. Para mim, um dos textos mais contundentes da Bíblia é Josué capítulo 7. Diz a Bíblia que Israel receberam ou tiveram a vitória retumbante sobre a grande e imponente cidade de Jericó, para depois sofrer uma cachapante derrota para a pequena cidade de Ai. E diz a Bíblia que Josué está com o rosto em terra, juntamente com os anciãos. E Deus chega para Josué e disse: Josué, pode ficar de pé, meu filho. Tem pecado no meio do arraial. E enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for tirado, não podereis resistir aos vossos inimigos. Você já parou para pensar no que Deus está dizendo? Às vezes nós pensamos que o maior problema, ou a maior ameaça, ou o maior inimigo que uma igreja possa enfrentar, seja o diabo. E eu vou lhe dizer que não é. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o mundo for contra a igreja, se o diabo for contra a igreja, se o inferno todo estiver contra a igreja e Deus estiver do lado da igreja, a igreja é vencedora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, você já parou para pensar na possibilidade de Deus não ser conosco? Se Deus não for por nós, quem será por nós? E Deus está dizendo: enquanto houver pecado no arraial, eu não serei convosco. Se Deus não caminhar com a igreja, ela é fraca. Moisés um dia disse para Deus: Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado retarda o avivamento. O pecado impede a chegada das chuvas. O pecado é o obstáculo entre a necessidade da igreja e o derramamento do Espírito. Amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita celebração e pouco quebrantamento, de muito ajuntamento e pouco arrependimento, de muito barulho e pouca substância. É necessário que a igreja clame por Deus, anseie por Deus e chore pelos seus pecados antes de experimentar as torrentes de Deus vindo sobre ela. O Senhor Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento é objeto de um profundo clamor da igreja. Veja ainda verso 3 comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Note você que agora ele vai comparar
Duas coisas. O que significa água para o sedento? O que significa chuva para a terra seca? Você já viu, ou já morou, ou já visitou um lugar onde não chove? A terra fica esturricada, chega a ficar quebrada, partida, como uma pele que está partindo, rachando. Do jeito que aquela terra anseia por chuva, é desse jeito que nós devemos desejar avivamento. Você já trabalhou em algum lugar, na roça, no campo, longe de água, e de repente a sede chegou, e você se desesperou, porque não havia água para beber? Eu quero dizer para você que a sede é diferente da fome. Quando você está com fome e não tem comida para comer, seu estômago dói e reclama. Mas daqui a pouco a dor vai embora. E você jejua um dia. E você jejua 2 dias. E você jejua 3 dias. E algumas pessoas que jejuam 1 semana. E aqueles que conseguem jejuar até 40 dias. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. Ela vai apertando você. Ela vai moendo você. Ela vai esgotando você. Ela vai consumindo você. Ela vai minando as suas forças. Ela vai desfalecendo você. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: no dia que a igreja desejar o avivamento, o derramamento do Espírito, como um sedento deseja água, como a terra seca deseja chuva, é nesse momento que o avivamento chegará para a igreja. Agora, preste atenção. Veja os programas de televisão hoje. Assista os programas de rádio hoje. Escute os pregadores contemporâneos hoje. E eles vão falar o quê? De prosperidade. Você pode ter uma casa mais bonita. Você pode ter um carro mais novo. Você pode mais ganhar dinheiro. Você precisa reivindicar de Deus os seus direitos. Que você tem a força. Que você tem o poder. Que você é um gigante. Que você precisa acordar para quem você é. E as pessoas estão à procura de milagres, de coisas espetaculares. E aí que você nota uma coisa: as pessoas não estão com sede de Deus. Elas estão querendo as bênçãos de Deus. Elas não estão interessadas no doador, elas estão interessadas na doação. Elas não estão interessadas em Deus, elas estão interessadas em coisas. O centro de tudo não é Deus, o centro de tudo é o homem. Mas isso não é avivamento. Avivamento não é sede das bênçãos de Deus, avivamento é sede de Deus. É por essa causa que nunca houve, leia a Bíblia e você verá isso, olhe para a história e você constatará isso, nunca houve avivamento sem ser precedido de oração. Oração, fome de Deus, sede de Deus. Eu tive a bênção de visitar há alguns anos a Coreia do Sul, juntamente com alguns pastores brasileiros. Visitamos as 11 maiores igrejas da Coreia do Sul. Igrejas de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. O que me impressionou é que o ano passado, por exemplo, nós comemoramos no Brasil 150 anos do presbiterianismo. Se nós somarmos todos os presbiterianos dos diversos ramos do presbiterianismo no Brasil, nós não chegaremos a 1.500.000 presbiterianos. A igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que chegou no Brasil. Num país pequeno, assolado pela guerra, devastado pelo martírio, pastores degolados, crentes queimados vivos dentro de seus templos. E a igreja presbiteriana na Coreia do Sul tem mais de 10 milhões de membros. Hoje, no Brasil, nós somos 0,3% da população brasileira. A igreja presbiteriana na Coreia representa 23% da população sul-coreana. A igreja presbiteriana representa 75% de todos os evangélicos da Coreia. Só em Seul
tem mais de 10.000 igrejas presbiterianas. Quando nós perguntamos qual era a causa principal do crescimento daquela igreja, nós ouvimos de todos eles, sem exceção, oração, oração, oração. Na Coreia do Sul, nenhuma igreja presbiteriana é organizada sem ter uma reunião diária de oração, de madrugada. Nós fomos visitar o seminário, com 1.860 alunos. E o diretor do seminário nos disse que o seminarista que faltar a 2 reuniões de oração durante um ano, de madrugada, é mandado embora porque não serve para ser pastor. E eu fiquei pensando, meu Deus, se esse negócio fosse no Brasil, os seminaristas estariam todos fechados. Um dia eu tive a coragem de perguntar para um desses pastores, que tinha deixado a cátedra no seminário para plantar uma igreja, já estava com uma igreja de 12.000 membros. Eu perguntei, vocês oram de madrugada porque vocês são orientais, porque vocês têm o hábito de levantar cedo? Ele disse, não. No mundo inteiro as pessoas levantam cedo para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Fui visitar a igreja Myeonsong, 55.000 membros. Esta igreja tem 4 reuniões diárias de oração. Uma das 4 às 5 da manhã, outra das 5 às 6 da manhã, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Nós fomos numa dessas reuniões, das 5 às 6. Ainda era escuro, estava fazendo muito frio. E eu lhes confesso que eu nunca vi nada igual na vida. Eu vi gente correndo no meio da rua, com a Bíblia na mão. Quando nós nos aproximamos do templo, havia um estacionamento enorme, os diáconos de paletó e gravata, com apito numa mão, com a lanterna na outra, coordenando os estacionamentos. Quando nós entramos no templo, coral togado, pastor no púlpito, o auditório, o templo lotado, não tinha mais lugar para sentar. Eu contei mais de 200 pessoas assentadas no carpete do púlpito, porque não tinha lugar mais para sentar. Quando esse povo levantou a voz para orar, parecia que os céus haviam se findido e Deus havia descido naquele lugar. Uma das reuniões diárias de oração daquela igreja. Eu fui visitar a igreja do pastor Po Yang-Shu, uma igreja com 51 anos, com 700.000 membros. Uma igreja com 700 pastores auxiliares. Uma igreja com 30.000 grupos familiares. Uma igreja com 2 emissoras de televisão. Uma igreja com um jornal diário de 1 milhão de cópias. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que deve ser a agenda desse pastor? Para minha surpresa, ele gastava apenas 30% do seu tempo para administrar essa igreja. E investia 70% do seu tempo orando, meditando na palavra e se preparando para pregar. E aí eu comecei a perceber que Deus era a prioridade para eles. Quantas vezes, querido, nós corremos muito, para baixo e para cima, nos esgotando com tantas coisas, e não conseguimos parar para orar, para ler a Bíblia, para nos debruçarmos sobre a palavra, para meditarmos na palavra, para trazermos alimento para o povo de Deus. Uma experiência me marcou muito. Nós estávamos lá na sua igreja, com 82 pastores. E nós assistimos num vídeo interno, ele dando uma palestra para a sua liderança. Quando ele terminou, eu nunca tinha visto uma oração de meia hora. Quando ele terminou de orar, ele foi dar uma entrevista para 82 pastores estrangeiros. E deu uma entrevista de 4 minutos. E eu fiquei chocado a princípio. Porque você e eu talvez inverteríamos isso. Nós faríamos uma oração de 4 minutos e daremos uma entrevista de meia hora. E eu só fui perceber depois que ele estava nos ensinando uma verdade. Deus é mais importante do que as pessoas. Avivamento chega, irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Temos sede de Deus, como o sedento tem sede de água.
Um dia o presidente da Coreia ligou para o pastor. A secretária atendeu e ele disse: eu sou o presidente da Coreia e quero falar com o pastor. A secretária disse: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. O homem ficou muito bravo do outro lado da linha. Eu sou o presidente e eu quero falar com o pastor agora. A secretária disse: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou muito bravo para o pastor. Disse: o senhor não me atendeu. Eu precisava falar com o senhor. Eu precisava falar naquela hora. E o pastor disse: eu não atendi o senhor, porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Eu comecei a entender que esse povo recebe torrentes de Deus, porque Deus é prioridade. É isso que nós precisamos, irmãos. Se nós queremos avivamento, nós devemos ter sede de Deus. Desejar Deus mais do que qualquer outra coisa, mais do que dinheiro, mais do que sucesso, mais do que fama, mais do que conforto, mais do que saúde, mais do que qualquer outra coisa. Talvez um dos maiores avivamentos que a história já conheceu, e eu estou vendo vários jovens aqui, aconteceu com um adolescente no país de Gales, no ano de 1904. O país de Gales estava tomado por jogatina. Os estádios de futebol, como no Brasil, estavam lotados. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos, não é porque em época de Copa do Mundo, mas é uma grande febre. A questão do futebol. Assim estava o país de Gales. Os estádios lotados. No domingo, as pessoas queriam mais ir para o campo de futebol do que para a igreja. Até que um moço, adolescente, entrou no gabinete do seu pastor e viu o seu pastor com o rosto em terra, clamando a Deus, dizendo: meu Deus, dobra a minha vida. Ah, meu Deus, dobra a minha vida. Aquele moço ficou impactado com esse fato e disse: meu Deus, eu também preciso ser dobrado. Dobra a minha vida também, Senhor. E ele estudava numa cidade vizinha. No domingo seguinte, ele estava na igreja, e enquanto o pregador falava, ele entendia no seu coração, ou sentia um desejo enorme de voltar para sua pequena vila, para sua pequena cidade, e começou uma reunião de oração na segunda-feira. Muito moço e inexperiente, após o culto, procurou o pastor e perguntou: pastor, eu estou confuso. Eu não sei se a voz que eu estou ouvindo, se é voz de Deus ou voz do diabo. Mas eu estou sentindo um desejo enorme de voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração. Amanhã, na segunda-feira. O pastor sabiamente lhe disse: meu filho, se é para orar, pode voltar. O diabo não manda ninguém orar não. Se é para orar, pode voltar, que Deus falando com você. E ele voltou. Na segunda-feira começou uma reunião de oração. Foi das 7 da noite às 10:30 da noite. Quando Deus abençoa, as pessoas não ficam inquietas, ficam sedentas. Quando Deus visita o seu povo, não precisa propaganda. No dia seguinte, a igreja lotada estava. Na quarta-feira, uma multidão reunida para encurtar a conversa. No sábado, o comércio da cidade fechou. Em 6 meses, esse avivamento percorreu o país de Gales. Nas universidades, nas escolas. Esse avivamento foi para Xangai, na China. Foi para a Coreia do Sul. E varreu a nação inteira. E em 6 meses havia mais de 100.000 pessoas convertidas. É esse o avivamento que nós precisamos, queridos. Que nos leve a ter fome de Deus, que nos leve a ter sede de Deus, que nos leve a clamar a Deus por uma visitação dos céus sobre a nossa vida. Mas eu gostaria de dizer para você que é uma última verdade nesse texto que eu gostaria de explorar. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento é objeto de clamor da igreja. Quarto, o avivamento traz resultados gloriosos. Gloriosos. Veja comigo o verso 4. Primeiro resultado que o avivamento traz, meus amados irmãos, é o crescimento numérico da igreja. Versículo 4 diz: os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. O que o texto está dizendo é que quando Deus derrama do seu espírito, as conversões se multiplicarão.
elas brotarão com certa naturalidade. O próprio Deus agirá de uma maneira extraordinária. Leia a história da igreja e você vai ver que os tempos mais áureos aconteceram em tempos de avivamento. Foi assim no Pentecoste, foi assim na Reforma, foi assim na Inglaterra no século XVIII, foi assim nos Estados Unidos no século XIX, foi assim no século XX na Coreia do Sul. É assim em todo lugar onde Deus derrama do seu Espírito. Há colheitas abundantes, há conversões abundantes, e Deus se manifesta salvadoramente no meio do seu povo. Quando? Quando o povo de Deus prepara o caminho do Senhor. Certamente vocês conhecem o pastor Ronaldo Lidório. Muitos de vocês acompanham o ministério dele. A nossa igreja tem o privilégio de estar ligado ao ministério dele desde a sua época de seminarista. Ele foi para Gana plantar uma igreja entre um povo animista, feiticeiro e ágrafe. E ele, depois de chegar naquele povo, várias semanas procurando, em alagados e selvas, ele chega e alcança aquele povo. Fica ali 3 meses, orando e jejuando, pedindo para Deus uma estratégia para alcançar aquele povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus faz o primeiro milagre entre os concombas. Eles não aprendem o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Trocaram o nome dele por um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava: como é que você chama? Ele dizia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Eles provocavam uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? E ele respondia: ajunte o povo da aldeia que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio de sermão do que o nome dele. Assim, uma mulher de uma aldeia vizinha, sabendo que onde ele estava em Coni, havia um homem que dizia existir um Deus vivo, fez uma viagem de 3 dias a pé, com a filhinha de 7 meses enrolada nos lençóis, à beira da morte, com a pele necrosada, com ferida da cabeça aos pés. Ela chega em Coni e pergunta: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo responde: sou eu mesmo. Ela desembrulha sua criança, com a pele toda necrosada, com feridas purulentas, da cabeça aos pés. E diz: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. Ronaldo pegou aquela criança nos seus braços e orou a Deus. Disse: Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que tu tens todo o poder nos céus e na terra. Deus, cura esta criança para testemunho do Evangelho, para a salvação desse povo, para a glória do teu nome. Embrulhou a criança de volta nos lençóis, devolveu a sua mãe. Ela pegou o caminho de volta para sua aldeia 3 dias. Quando ela desembrulhou a criança lá na sua aldeia, nem cicatriz de ferida tinha mais no seu corpo. Deus havia regenerado completamente a sua pele. O milagre havia acontecido. E o Ronaldo registra num de seus livros, porque aquela mulher, diz ele, naquele mesmo dia saiu gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia, ter encontrado o Deus verdadeiro. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida. Os feiticeiros saíam do mato, da roça, chorando, tomados de convicção de pecado. E às dezenas as pessoas iam chegando, convertendo-se ao Senhor Jesus Cristo. Quando Deus faz, irmãos, os descendentes de Abraão brotam como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Este é o crescimento que nós esperamos, de conversões abundantes, de milhares, de centenas de milhares de pessoas ganhas para Jesus, alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus. É esse o avivamento que nós profundamente desejamos. Mas há um segundo resultado aí. Veja comigo o verso 5 agora, por favor. O segundo resultado do avivamento é um testemunho ousado de todos os crentes, cheios do Espírito Santo. Porque o texto diz: um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó.
O Instituto Moody já provou que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Jesus. Mas não é assim com a igreja cheia do Espírito Santo. Quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, as crianças começam a pregar. Os adolescentes se levantam para pregar. Os jovens se levantam para pregar. Os homens e as mulheres se levantam para pregar. Analfabetos e doutores, homens e mulheres, grandes e pequenos, homens das cidades e homens do campo, se levantam. E eu imagino essa cena, irmãos. Quando nós tivermos crentes cheios do Espírito Santo, em todos os lugares, nas fazendas, nos sítios, nas cidades, nas universidades, nas escolas, nos hospitais, nas indústrias, no comércio, na rua, em todo lado, um dizendo assim: eu sou do Senhor, e o outro dizendo: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. E esta mensagem, como um rastilho de pólvora, sair percorrendo ruas, praças, avenidas, becos, casas, para todo lado, a palavra de Deus pregada no poder do Espírito Santo. Coisas extraordinárias hão de acontecer. Cheque isso pela sua vida. Para quantas pessoas você já falou de Jesus até o dia 20 de maio, só nesse mês? Você que tem o evangelho da salvação, com que urgência você falou? Com que poder você falou? Com que urgência você falou? Amados irmãos, nós precisamos de um avivamento que desperte a igreja para testemunhar. Me permitam, por favor, uma experiência pessoal. Eu fui para o seminário de Campinas em 1978. Criado no interior, cheguei naquela grande cidade, fiquei encantado com a beleza da cidade de Campinas. Uma missionária fez amizade comigo, uma missionária americana, e disse para mim: eu vou levar você hoje na Escola de Cadetes de Campinas. Um lugar bonito, pomposo. Para lá eu fui. E com aquele entusiasmo de testemunhar de Jesus, a primeira pessoa que eu vi na minha frente era um soldado, obviamente. Fardado, a sua farda engomada, com o seu nome bordado na lapela da farda, com a metralhadora na mão. Eu me aproximei dele e perguntei: João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? João Miguel Corpas blasfemou, me insultou, disse impropérios, disse: não me venha com essa tolice, eu não acredito nessa bobagem, eu não acredito em Deus, e por favor não me dirija a palavra mais para falar nessas tolices. E eu lhes confesso que eu fiquei confuso e envergonhado naquele momento, sem rumo, nem mesmo para voltar para casa. Por algum tempo eu fiquei calado e mudo diante dele. Mas quando eu estava saindo, Deus me deu a ousadia e eu disse 3 coisas para o João Miguel Corpas. Eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora eu quero lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acreditando nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Segundo, esse Deus ama você. E esse Deus se importa com você. E esse Deus conhece você. E esse Deus provou o amor dele por você ao mandar ao mundo o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. E a terceira coisa que eu quero lhe dizer é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo, e sair correndo. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu não esperava é que no dia seguinte a mesma missionária voltasse ao seminário. Ela chega lá e diz: Hernandes, o João Miguel Corpas está lá em casa e quer ver você. E aí eu fiquei mais confuso ainda. Fiquei pensando: meu Deus, será que ele ficou chateado? Será que eu o ofendi? O que aconteceu? E eu fui para aquela casa cogitando 1000 coisas. Quando eu cheguei e entrei na porta da sala, João Miguel estava sentado no sofá no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou e ele correu na minha direção. Me segurou pelos braços e me balançou e me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos em prantos,
se rendendo aos pés do Salvador Jesus. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo, de vê-lo sendo batizado. Já era próximo de julho, quando vim de férias para a família. Quando eu retornei das férias, ele me procurou e disse: eu levei 3 colegas aqui da escola de cadetes a Jesus. E Deus me ensinou uma verdade. Não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é a sua capacidade de comunicação, não é o arcabouço que você tem, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo que toca os corações. Abra sua boca, fale deste nome, fale desta palavra, porque há poder na palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas, amados irmãos, eu quero concluir. Eu quero lhes dar um terceiro resultado do avivamento. O primeiro deles é crescimento numérico da igreja. O segundo deles é testemunho ousado dos crentes, para pregar, para falar do nome de Jesus. Mas o terceiro resultado é um testemunho eloquente de vida. Veja verso 5 ainda. Outros escreverão na própria palma da mão: eu sou do Senhor. Tem muita gente que diz que é do Senhor hoje, mas quando você vai ver como é que trata a esposa, como é que trata o marido, como é que tratam os pais, como é que tratam os filhos, como é que tratam os irmãos, como é que vende, como é que compra, como é que negocia, como é que lida com dinheiro, como é que namora, como é que se relaciona com as pessoas, você fica perguntando: meu Deus, será que é do Senhor mesmo? Olha para a igreja evangélica brasileira, um dos maiores fenômenos de crescimento do mundo. Os mais otimistas e ufanistas chegam a dizer que dentro de 20 anos nós teremos mais de 50% de evangélicos no Brasil. E o país se atolando na corrupção. E a violência campeando. E as pessoas entram para a igreja, mas não mudam a conduta, mas não mudam a vida, mas não mudam o casamento, mas não mudam a família, mas não mudam a maneira de se relacionar com as pessoas. Nós precisamos de um avivamento que traga uma faxina ética para a igreja, que mude a conduta e a postura do povo de Deus. Preste atenção nisso. Nós não podemos confundir grandes ajuntamentos com avivamento, irmãos. Nós não podemos confundir grandes multidões com avivamento. Avivamento é focado em Deus. É preciso entender isso. Nós não agendamos avivamento. Nós não produzimos avivamento. Nós não fabricamos avivamento. Avivamento é obra de Deus. Só o Espírito Santo pode produzir um avivamento. Mas cabe a nós preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é histerismo. Avivamento não é explosão de milagres. Avivamento não é presença de dons espirituais. Avivamento é mudança de vida operado pelo poder do Espírito Santo, de uma igreja que chora pelo pecado, que se prepara e prepara a vida do Senhor para que Ele se manifeste. E então este derramamento traz salvação, traz santidade, traz crescimento, traz bênção para a igreja e impacto para o mundo. E eu pergunto a você nesta noite: você quer esse avivamento para a sua vida? Você tem orado por ele? Você anseia por ele? É isso que você quer? É isso que você deseja? Eu desejo ardentemente um dia ainda, se Deus me permitir, ver essa chuva chegar. Talvez a gente possa ver aqui e ali uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Mas quem sabe, na sua graça, se nós nos humilharmos, se nós prepararmos o caminho do Senhor, nós tenhamos a bênção ainda de ver um poderoso avivamento visitando a sua igreja nos nossos dias. Talvez você é uma pessoa que ora por isso. E eu quero encorajar você a não desistir. Jesus Cristo disse para os seus apóstolos, seus discípulos lá no cenáculo: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não disse: orem 10 dias, orem um mês, orem uma semana,
Ore 1 ano, eu disse, permanecei até que. Em Quacis-Abanto eles oraram 14 anos. Até que. Os moravianos oraram na Alemanha 100 anos, ininterruptamente. E eu queria encorajar você a não desistir de aguardar da parte de Deus este derramamento do seu Espírito. Feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos orar ao Senhor. O avivamento é uma promessa de Deus. Eu derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ela é uma promessa segura e uma promessa abundante. O avivamento é uma necessidade sua e minha, para que tenhamos vida e vida plena em Jesus. Para que tenhamos coração quebrantado, coragem de romper com práticas pecaminosas, disposição para vivermos vida santa. O avivamento trará sobre nós fome de Deus, sede de Deus. E você vai ansiar por Deus mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Você terá fome e sede da presença de Deus. E quando essas torrentes chegarem, quando essas chuvas do céu vierem, quando os céus se fenderem e Deus descer até nós, nós veremos o crescimento da igreja. Pecadores chorando, confessando os seus pecados, denunciando publicamente as suas obras, buscando a face do Altíssimo, acertando a vida com Deus. Talvez, como em outros lugares, nós não teremos tempo nem mesmo para comer e para dormir. Tamanha quantidade de gente que buscará a igreja como lugar de refúgio na presença de Deus. E então certamente os crentes se levantarão, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, para falar com ousadia, com grande graça e poder, esta palavra do Deus Todo-Poderoso. E então a nossa vida será coerente com esta mensagem. Não haverá um abismo entre o que nós falamos e o que nós fazemos, entre o que nós professamos e o que nós praticamos. A vida referendará a mensagem e a mensagem apresentará a vida. Este é o avivamento que eu creio. Este é o avivamento que a Bíblia apresenta. E é por esse avivamento que a igreja deve orar. Ah, Senhor, Tu conheces a vinha que Tu mesmo plantaste. Aos nossos olhos, Deus, tantas vezes esta vinha está murcha, com tão poucos frutos, Senhor. O que nós te pedimos nesta noite é que Tu venhas e que Tu visites esta vinha. Olha do céu, ó Deus, e restaura a nossa sorte. Sonda os corações aqui nesta noite, Senhor. Se há alguém aqui hoje cujo coração está comprometido com o pecado, no meio do Teu arraial, impedindo a chegada das chuvas do Teu Espírito, que Tu produzas nesses corações quebrantamento, arrependimento, disposição de colocar tudo aos pés do Salvador. Traz sobre nós, Deus, choro pelo pecado. Traz sobre nós quebrantamento verdadeiro. Traz sobre nós sede das coisas lá do alto. Traz sobre nós, Deus, urgência nesta busca. E dá-nos a bênção de assistir e ver e experimentar dessas torrentes que vêm do céu. Manifesta-te a nós. Fenda os céus e desça até nós. Magnifica o Teu próprio nome na vida do Teu povo. E dá-nos a bênção de ver, Deus, a Tua igreja crescendo em santidade e em números para a glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome por esta palavra que emana das Escrituras, que traz ao nosso coração esperança e encorajamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.